Amados em Cristo, hoje queremos refletir sobre a revelação da salvação aos gentios. E diz Paulo em Efésios 3, 1 a 7: Por essa razão, eu, Paulo, o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, os gentios, se é que vocês ouviram falar a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada em favor de vocês, pois segundo uma revelação me foi dado a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco. Resumidamente, ao lerem o que escrevi, poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas pelo Espírito. O mesmo mistério é que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, da qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. Amados, ontem, dia 6, lembrou-se a visita dos Reis Magos ao menino Jesus, e também, segundo o calendário eclesiástico, encerra-se o período de Natal e dá-se então início ao período da Epifania do Senhor Jesus, ou seja, tempo para refletir sobre o fato de que Cristo Jesus se revela, é revelado, manifestado a todos os povos. Foi revelado aos magos do Oriente, que estudavam as estrelas, e segundo as palavras do apóstolo Paulo aos Efésios, revelado a ele e por meio dele, pela graça que lhe foi dada por Cristo, revelada aos gentios, o que envolve então também a nós hoje. Ao dar-se atenção à carta de Paulo aos Efésios, reparamos que ele, depois de mostrar como somos abençoados com toda sorte de bênçãos em Cristo, e de fazer a primeira oração, onde diz em Efésios 1, 17 e 19, a seguinte oração: Peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, o que cremos segundo a eficácia da força do seu poder. Assim, o apóstolo Paulo intercede, então, junto ao Pai e junto ao Senhor Jesus Cristo. E Paulo, no capítulo 2, fala do quanto Deus foi gracioso para com os gentios, isto é, nós também ainda hoje. Ele foi gracioso e é gracioso conosco, mostrando que antes de conhecermos a Cristo, éramos sem Deus, escravos do pecado e mortos em nossos pecados, merecedores da ira de Deus. Mas Deus nos deu vida por meio de Jesus, derrubando as barreiras, tornou-nos herdeiros do seu reino, edificando-nos também para sermos morada de Deus, templo do Espírito Santo. Para então, no capítulo 3, do qual o texto antes lido, Paulo fala sobre o grande mistério de Deus que foi revelado a ele e que estava preso por causa deste mistério
Ele explica esse mistério no versículo 6, afirmando que por meio do Evangelho, isto é, por meio da fé em Cristo e sua obra, gentios e judeus, todas as pessoas, enfim, que creem no Senhor Jesus Cristo, formam um só corpo, o corpo de Cristo, a igreja do Senhor Jesus, e são coparticipantes da promessa da salvação em Cristo. E por pregar isso, Paulo foi condenado à prisão. E ele se identifica então como prisioneiro de Cristo e, portanto, não de Nero, o imperador romano. Paulo via sua vida pelo ponto de vista fruto da sabedoria de Deus e não da perspectiva humana. Se via preso por amor aos gentios. Ele está preso por pregar que os gentios foram reconciliados com Deus e reconciliados com os judeus para formar um só corpo em Cristo. E Lucas, de modo especial, relata no livro Atos dos Apóstolos, no capítulo 21 e 22, como os judeus se opuseram a Paulo por pregar o Evangelho também aos gentios. O grande mistério de Deus foi revelado ao apóstolo Paulo pelo Espírito Santo. E o mistério era que Deus, por meio de Cristo, havia feito com que todos os povos do mundo podiam ser unidos num só corpo, mediante a fé. Paulo explica que a ele foi dado um grande privilégio, mas também uma grande responsabilidade. Deus revelou a ele o mistério. Deus revelou a ele o seu maior mistério. Ele já havia falado isso em Efésios 1, versículo 10, quando afirmou o propósito de Deus era de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como da terra, como também afirma então na carta aos Gálatas, no capítulo 1, versículo 10. Esse era o grande mistério de Deus que nenhum profeta ou líder do Antigo Testamento havia conhecido, mas que agora fora revelado aos apóstolos e profetas de Deus. A palavra mistério, precisamos observar no grego, está mais para verdades já reveladas, que todavia vão além da compreensão humana, reveladas à mente humana, entendidas só claramente através da ação do Espírito Santo. E Paulo deixa claro que Cristo é a fonte desse mistério. O Evangelho é o mistério. E este Evangelho está ao alcance de toda a igreja, todos os cristãos, e não apenas de uma elite espiritual. Para Paulo, o mistério diz respeito a Cristo e a um único povo formado de judeus e gentios, isto é, cristãos de todos os povos do mundo, co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes. Assim, cada um de nós que foi unido a Cristo por meio da fé, torna-se um só povo com os demais cristãos do mundo inteiro, a Igreja de Cristo, tanto aqui na terra como lá no céu. A Igreja triunfante. O corpo de Cristo, então, são todos os cristãos. Unidos em Jesus Cristo, somos unidos uns com os outros, irmãos na fé. Toda barreira que separava os povos é quebrada por nos tornarmos
um só em Cristo. Todos pela fé em Cristo, de todos os lugares do mundo, sem distinção, somos igreja, o corpo de Cristo, aptos para proclamar as virtudes daquele que nos chamou para a sua maravilhosa luz, Jesus. Daí cantamos. Nome tão sublime como o nome de Jesus, esse nome nos redime e nas trevas nos reluz. Venham nossas vozes aos cimos e rendamos o louvor que ao Senhor Jesus devemos pelo seu imenso amor. Quer na noite mais sombria, quer rompendo nova luz, quer ao meridiano dia, proclamemos que Jesus é conforto sempre eterno para quem lhe confiar. Todo o seu sofrer interno que sua alma atribuar. Confessemos lealdosos ante os povos e nações e ante os homens rancorosos que este nome às multidões traz perdão e paz perene nas misérias reais e promessa muito solene de venturas celestiais. E assim, nas próprias Escrituras, cada vez mais buscamos a total revelação de Deus em Jesus Cristo ao mundo. Amém.